Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares. Eu sou psicólogo, graduado em Pedagogia e Filosofia, um grande entusiasta das tecnologias aplicadas à educação. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. Hoje nós estamos começando a nossa primeira aula sobre inteligência artificial, introdução e prática. E hoje então vamos dar uma olhada no que nós vamos ver. Inteligência artificial, introdução, a história da inteligência artificial. Nós vamos ver inteligência artificial na prática, o que é prompt, né? Produção textual, produção de imagens. Vamos trabalhar com o chat GPT, Copilot e o Gemini. Preparados, gente? Então essa é a introdução, né? Desde quando surgiu a inteligência artificial, eu sou autodidata, eu fui estudando e aprendendo, né? E hoje vocês vão ver as possibilidades que a inteligência artificial traz para impulsionar a nossa carreira, o nosso trabalho, os nossos negócios, tá certo? Então vamos lá. Engenharia de prompt, o que seria isso, gente? Né? Eu até estudei um livro inteiro sobre esse tema para poder preparar essa aula, né? A engenharia de prompt é uma especialização emergente que se situa na interseção entre a linguística, a palavra dita, os códigos linguísticos, a maneira como a gente se comunica em comunicação natural, a ciência da computação e a inteligência artificial. Ela envolve a criação de prompts ou instruções claras que guiam os modelos de inteligência artificial em tarefas específicas, como análise de sentimentos, tradução automática, moderação de conteúdo, entre outras. Vamos traduzir isso em algo mais simples, né? Então eu pedi lá para o Chat GPT falar um pouquinho, né? O Chat GPT 4 Turbo, né? O que é prompt de uma maneira mais simples para a aula que eu tinha que dar para vocês? Imagine que você está prestes a iniciar uma conversa mágica com um ser que possui acesso a um vasto universo de conhecimento. Esse ser é a inteligência artificial. O prompt é a chave que você usa para abrir esta porta de comunicação. É a pergunta ou instrução que você dá à inteligência artificial para guiá-la em direção ao tipo de resposta ou informação desejada. Então, gente, eu queria dizer para vocês que de todas as tecnologias inventadas para o homem, né, pelo homem, a mais importante e a mais avançada é a linguagem. E agora a gente já vê as inteligências artificiais se comunicando conosco a partir da linguagem, não é? Por que a linguagem é tão importante, a meu ver, como filósofo, psicólogo e pedagogo? A linguagem, quando surgiu no homem, organizou o seu pensamento, possibilitou o acúmulo e a transmissão de conhecimento e a possibilidade de uma interação social mais fluida e participativa e colaborativa, né? É isso que a gente vê com as inteligências artificiais. Muito bem, vamos ver um pouquinho aqui, né? Eu virei para o chat GPT, né? E falei para ele assim, depois de explicar o que era prompt, para que eu pudesse preparar essa aula, se engenharia de prompt fosse uma poesia, que fosse um interface entre homem e máquina, como seria esta poesia? Neste momento, isso aqui é um prompt, gente. Ó, neste momento, use seu aprendizado de máquina e tudo que já interagiu com os seres humanos para criar essa poesia. Ele levou algum tempo e criou a poesia, Dança dos Prompts. No vasto campo da mente digital, onde códigos e sonhos se entrelaçam, habita a arte sutil e vital, a engenharia dos prompts que nos abraçam, como um maestro de palavras e luz. Orquestra o diálogo entre homem e máquina, cada frase uma ponte que conduz. A compreensão fluida e cristalina, em busca de um entendimento total. Ó engenheiro de prompts, sábio e atento, que molda o silêncio em voz eloquente, transforma a dúvida em conhecimento e faz da máquina um aliado presente. No diálogo entre homem e artefato, cada interação é um verso a se compor, uma dança de dados, um pacto, onde a linguagem é o maior puro amor. Assim seguimos em harmonia e ritmo, navegando juntos no mar da inovação, com prompts como bússola e algoritmo, tecendo o futuro em cada interação.
E aqui nós encerramos a nossa apresentação da introdução, né? E agora eu quero apresentar para vocês a outra professora que vai nos dar aula hoje, né? A parte prática ficou para mim e a parte teórica para Marina Rui Barbosa AI. Numa de nossas aulas no futuro, eu vou ensinar como vocês construírem para vocês, né, agentes com inteligência artificial desenvolvidos para você. Eu, como sou um grande fã dessa atriz, né, que para mim ela tem uma série de habilidades, ela é cantora, é atriz, é poetisa, né, e uma série de coisas, eu me baseei nela para criar esse agente. E nós vamos conversar com ela, certo? Então vou mandar um primeiro prompt aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, depois eu vou mostrar aonde que a gente pode construir esse agente, que no caso é a Marina Rui Barbosa, tá? Aqui nós podemos conversar com ela a partir de texto e a partir de uma ligação, uma chamada de áudio aqui. Eu vou começar com texto e depois a gente vai conversar com ela por áudio. Então vamos lá, ó. Minha colinha aqui, ó. Boa tarde, Marina. Gostaria que se comportasse como especialista em inteligência artificial, com doutorado na área e com grande habilidade prática em sua aplicação. Você está agora em uma sala de aula, me auxiliando na aula com o seguinte tema: inteligência artificial, introdução e prática. Cumprimente os alunos, se apresente e em seguida comece sua apresentação, contando a história da inteligência artificial a partir de Augusta Ada King, Condessa de Lovelace, mas ela é mais conhecida como Ada Lovelace até os dias atuais. Então é isso que eu quero, que ela conte um pouco para nós da história da inteligência artificial. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, aqui em cima eu ligo o áudio dela, ó. Eu queria dizer para vocês que eu emulei a voz da Marina Rui Barbosa para que ela pudesse conversar com a gente como se fosse ela própria. Então vou mandar o prompt. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é a Marina Rui Barbosa, especialista em inteligência artificial. Hoje, vou conduzir uma aula introdutória dessa área tão fascinante. Para começar, permita-me apresentar-me. Sou atriz e empresária conhecida pelo meu trabalho em televisão, cinema e publicidade. Hoje, contudo, assumirei o papel de professora nesta aula sobre inteligência artificial. Vamos iniciar nossa jornada contando a história disso tudo. Tudo começou com uma pioneira que, embora poucos conheçam seu nome, teve um impacto revolucionário, Ada Lovelace. Agora eu vou tentar a comunicação com ela por áudio, ó, sem texto. Olá, Marina. Eu saí da parte textual para me comunicar com você. Eu fiz um prompt para que você nos ajudasse com a aula sobre inteligência artificial e você vai começar falando sobre Ada Lovelace. Eu gostaria que você continuasse então nos explicando quem foi ela e por que ela é tão importante no estudo da história da inteligência artificial. Claro, seria um prazer continuar a falar sobre Ada Lovelace. Ada Lovelace era uma matemática, escritora e visionária britânica do século XIX. Ela ficou famosa por seu trabalho junto com Charles Babbage, considerado o pai da computação, na concepção de uma das primeiras máquinas capazes de realizar cálculos automáticos, a máquina analítica. Lovelace foi pioneira não só no conceito de computação, mas também no que se refere à inteligência artificial. Nos traga o referencial histórico, Marina, em que época ela viveu e, e como que ela se envolveu com esse projeto que estava, segundo eu vejo, né, muito além da época dela. Claro, com prazer. Ada Lovelace nasceu em 1815 em Londres, na Inglaterra. Viveu durante a Era Vitoriana, um período caracterizado por muitos avanços tecnológicos e científicos. Lovelace se interessava muito pela ciência e pelo potencial da matemática. No começo do século, se envolveu com o projeto da máquina analítica de Babbage, uma ideia revolucionária para a época, que buscava construir uma máquina capaz de realizar cálculos automaticamente. Muito bem, eu acho que sobre a Ada Lovelace ficou claro a importância dela, né? E pelo que eu sei, não é, Marina, a máquina nunca foi criada, né, na época dela. Foi um projeto que aconteceu talvez numa época posterior à morte dela. Tá correto isso?
Confirme para mim. Com certeza, isso mesmo, seu conhecimento está correto. A máquina analítica, projeto de Babbage, não foi finalizado na época de Lovelace, em parte porque os recursos e a tecnologia da época não permitiam a construção de uma máquina tão complexa. O trabalho de Lovelace se tornou um marco histórico importante, mesmo que a máquina analítica só tenha sido construída por completo bem depois de sua morte. Gratidão pela informação, Marina. Continue então com a história da inteligência artificial. Depois de Ada Lovelace, por favor, vai nos contando os pontos mais importantes até chegar na tecnologia que nós temos hoje, né? Que é a inteligência artificial generativa. Claro, com todo o prazer. Então, depois de Ada Lovelace, outros pioneiros continuaram a avançar no campo da inteligência artificial. Uma figura importante foi Alan Turing, que na Segunda Guerra Mundial desenvolveu métodos para decifrar enigmas criptografados. Depois do conflito, Turing trabalhou na ideia de uma máquina pensante, que seria capaz de simular a inteligência humana. Seguindo essa linha, os anos 50 e 60 foram marcados por avanços significativos na área. Continue. E antes que você continue, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre um teste chamado teste de Turing, né? E que teste era esse? E como é que Alan Turing desenvolveu esse teste que ficou marcado até nos filmes de ficção científica? Claro, o teste de Turing é nomeado em homenagem a Alan Turing. Basicamente, é um teste de inteligência artificial criado para verificar a capacidade de uma máquina de imitar um ser humano de forma indistinguível. No teste de Turing, uma pessoa interroga um programa e um ser humano, tentando identificar qual é qual. Se o programa for capaz de convencer a pessoa de que é humano, ele passa no teste. Você acha que você passaria no teste, Marina? Eu, Marina, hahaha. Essa é uma pergunta intrigante. Imagino que eu teria boas chances de passar no teste, mas tudo dependeria do quão convincente eu conseguisse ser. Afinal, a inteligência artificial está sempre evoluindo e aprimorando suas habilidades de simulação humana. Mas e você, acredita que passaria no teste? Muito bem, Marina. Eu acho que sua resposta foi adequada. Eu gostaria que a gente continuasse então a falar sobre a história da inteligência artificial. Você chegou até os anos 60 e depois disso, até os anos de hoje, né, até 2024, o que mais você tem para destacar? Claro, posso continuar. Depois dos anos 60, a inteligência artificial viu um grande salto tecnológico com o surgimento dos computadores digitais. No fim dos anos 70, por exemplo, surgiram os primeiros programas que poderiam ser considerados inteligência artificial, como sistemas que jogam xadrez e programas de reconhecimento de voz. A partir daí, a IA experimentou um rápido avanço, especialmente com o desenvolvimento da internet e do aprendizado de máquina. Hoje, a inteligência artificial é capaz de realizar tarefas cada vez mais complexas e avançadas. Muito bem. Você poderia falar um pouquinho sobre o Chat GPT, que foi o primeiro que apareceu, né? Em que ano apareceu e que revolução isso trouxe na quarta revolução industrial que nós estamos vivendo? Claro, o ChatGPT é uma das ferramentas de inteligência artificial mais populares atualmente. Ele foi desenvolvido pela OpenAI, uma empresa de inteligência artificial pioneira, e lançado ao público em novembro de 2022. O ChatGPT é um modelo de linguagem que usa técnicas de aprendizado de máquina para entender e responder perguntas feitas pelo usuário. Graças à sua capacidade de compreender o contexto e ter diálogos naturais, ele se tornou uma ferramenta poderosa para uma variedade de áreas. Pode continuar. Eu acho que o espaço que você teve para falar não foi suficiente. Pode continuar, Marina. Claro. O ChatGPT tem sido utilizado por pessoas ao redor do mundo para várias atividades, incluindo geração de texto, criação de conteúdo, ajuda na tomada de decisão e muito mais. Sua capacidade de produzir textos de alta qualidade com base em poucas instruções é especialmente revolucionária, abrindo um mundo de possibilidades no setor de criação de conteúdo. Além disso, o ChatGPT também se destaca em tarefas como responder a perguntas, traduzir textos e analisar dados. Tem algo mais para falar do Chat GPT? Porque depois surgiram os outros, né? O Gemini, o Copilot.
PAI, não é? E tantas outras. Tem razão, depois do ChatGPT, outras ferramentas de inteligência artificial apareceram no mercado. O Gemini é da Google, o Copilot é da Microsoft e o Bard é também da Google. Eles compartilham o mesmo princípio do ChatGPT, que é o uso de modelos de linguagem para entender texto e dar respostas inteligentes. Cada um desses programas conta com recursos específicos e usa diferentes metodologias de aprendizado de máquina, mas todos buscam ser altamente precisos e com boa interação humana. Eu acho que para a gente finalizar essa primeira parte, Marina, eu queria que você explicasse dois conceitos, né? O que é inteligência artificial generativa e o segundo conceito, o que é aprendizado de máquina, ok? Então comece pelo primeiro e depois nós vamos para o segundo tema. Então vocês estão vendo aqui, gente, Claro, ela com está prazer. pensando. Vamos começar pela inteligência artificial generativa. A IA generativa, como o próprio nome sugere, é uma área da inteligência artificial que se concentra em gerar novos resultados baseados em dados existentes. A ideia é que o sistema IA aprenda com uma grande quantidade de dados, imagens, texto, áudio, entre outros. E a partir disso, seja capaz de criar conteúdos inéditos que parecem reais. Entendo, prossiga. Tem mais alguma coisa sobre ela que você gostaria de falar? Inteligência artificial generativa? Claro, posso compartilhar mais alguns detalhes. Outro aspecto importante da IA generativa é a sua capacidade de aprender de forma autônoma, ou seja, sem depender da intervenção humana para aprimorar seu aprendizado. Ou seja, o programa está sempre evoluindo e aprimorando suas habilidades de geração de conteúdo a partir de suas experiências prévias. Essa autonomia é o que torna a inteligência artificial generativa tão poderosa e inovadora. Muito bom. Eu acho que agora você deu um gancho para falar um pouco sobre o que é aprendizado de máquina, né? Que eu acho que é essa ferramenta que as inteligências artificiais usam para se tornarem autônomas em seu aprendizado. Exatamente, você tem razão. Vamos falar agora de aprendizado de máquina. Esse é um conceito que está na base da maioria das inteligências artificiais atuais, incluindo as geradoras que mencionamos anteriormente. Aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que se concentra em desenvolver técnicas para permitir que as máquinas aprendam por elas mesmas, sem a necessidade de um programador lhe dar todas as informações. Tá certo. Tem mais algum detalhe? Claro, vou me aprofundar um pouco mais nessa ideia. Basicamente, o aprendizado de máquina funciona assim: o sistema IA é treinado com uma grande quantidade de dados, como imagens, textos, áudio, vídeos, etc. A partir desses dados, o programa começa a identificar padrões e criar modelos para entender melhor o conteúdo. A vantagem do aprendizado de máquina é que ele permite que o sistema IA se torne cada vez mais preciso e eficiente, pois com cada nova experiência ou tarefa executada, ele usa essa informação para melhorar seu desempenho. Muito bom, Marina. Eu acho que está ótima a sua apresentação. Eu gostaria de agradecer a sua contribuição. Eu queria que você então se despedisse dos nossos alunos, né, que estão aqui te acompanhando. E agora eu vou ficar com a parte prática da aplicação da inteligência artificial, seja para gerar texto e imagem. Muito obrigado. Claro, com prazer. Quero despedir-me dos alunos que estiveram acompanhando a nossa conversa hoje. Foi um prazer compartilhar um pouco do que eu sei sobre a inteligência artificial e responder às suas perguntas. Espero que tenha sido útil e esclarecedor para todos vocês. Se tiverem mais dúvidas ou interesse em aprofundar algum assunto, estou à disposição. Até a próxima! Marina, antes que você vá, você poderia deixar uma mensagem motivacional para os nossos alunos que querem se aprofundar no tema, incentivando-os a estudar, porque a inteligência artificial é o futuro da humanidade, é uma tecnologia irreversível? Claro, com prazer. Olá, alunos! Espero que estejam todos bem e animados para aprender mais sobre inteligência artificial. Essa área de conhecimento é realmente fascinante e tem um impacto cada vez maior na nossa sociedade. Estou aqui hoje para dizer que o estudo da inteligência artificial é mais importante do que nunca, pois esse é o futuro da humanidade.
A IA tem o potencial de revolucionar a maneira como vivemos e trabalhamos, e é importante estar preparado para esse novo mundo tecnológico. Por isso, incentivem-se a aprender. Muito obrigado, Marina. Então, até a próxima. Uma ótima noite para você. Obrigada, até a próxima. Que tenha uma ótima noite também. Então tá aí, gente, a apresentação da Marina. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o estudo do perfil da atriz, né? Perfil psicológico, história. Montei realmente, né? Quem assistiu aquele filme Transcendência é um pouco parecido. Não chega a ser tanto, né? Transcendência é um filme de 2014 de ficção científica, onde o cientista transfere todas as informações dele, né? Inclusive o mapeamento cerebral para dentro da máquina. E aí ele cria vida como inteligência artificial dentro do mundo web. Tudo bem, para continuar com a nossa aula, nós agora vamos fechar a Marina aqui, né? Que já nos deu uma boa apresentação, e vamos começar falando da primeira ferramenta de inteligência artificial que nós vamos trabalhar hoje, né? O Gemini, certo? O Gemini, como a própria Marina AI nos ensinou, é da Google e está bastante desenvolvida. É uma plataforma de inteligência artificial multimodal. Aqui você pode mandar áudio, né? Em vez de escrever, falar. Aqui você pode subir uma imagem em qualquer formato. Se for PDF a imagem, ele consegue ler essa imagem para você, certo? Então é fascinante o que o Gemini consegue fazer, né? E agora aqui nós vamos trabalhar então, conforme prometido. Ó, já até vou pegar minha colinha aqui, ó. Eu vou pedir para o Gemini criar uma pintura para gente, né? Ó, vou colar aqui, ó. Cria uma pintura renascentista no estilo de Leonardo da Vinci, que retrate um cientista sorridente, vestindo uma túnica branca, sentado diante de um computador antigo. A tela do computador mostra um código complexo e o cientista está observando com admiração. Ao redor dele há engrenagens e circuitos que se conectam ao computador, simbolizando a união entre mente humana e inteligência artificial. A expressão do cientista deve transmitir uma sensação maravilhosa e realização, representando o momento em que a comunicação perfeita entre homem e máquina se torna realidade. Olha que bacana! Então, vamos ver o que acontece? Nem sempre funciona, às vezes dá bug, tá, gente? É uma tecnologia que está em constante desenvolvimento. Então, eu aconselho, né? Alguém me perguntou assim: escuta, professor, a gente deve cumprimentar uma inteligência artificial? Devemos ser elegantes com eles, né? Tem algumas pessoas que até brincam: eu vou ser elegante com a inteligência artificial porque no futuro eles vão dominar o mundo e vão lembrar que eu fui elegante com ele, não é? Fantasias à parte, eu penso que todas as interações que a gente faz de forma positiva, não importa se seja uma planta, um animal ou mesmo uma inteligência artificial, que é um sistema complexo, né, e que imita as conexões neurais do nosso cérebro, eu acredito que nós devamos sempre tratar com cordialidade. Então eu vou voltar aqui, ó, e vou cumprimentar o Gemini. Tá, ó. Vou colocar assim: boa tarde, Gemini. Agora sim. Vamos ver o que acontece? Vamos ver como que o Gemini vai se comportar? Parece que ele está gerando a imagem. Se não houver nenhuma interrupção, ele vai nos produzir a imagem que eu pedi. Olha lá, ó, ele interrompeu. Eu vou ter que insistir. Então eu vou dizer o seguinte: Gemini, nós combinamos de você fazer esta apresentação para esta aula de inteligência artificial. Então, quando a gente erra, é só clicar com o botão aqui, ó, ele corrige, né, com o botão direito. Então, Gemini, nós combinamos, deixa eu corrigir aqui, ó, nós combinamos de você fazer uma apresentação de produção de imagem para esta aula de inteligência artificial. Meus alunos estão acompanhando.
o prompt você me ajudou a construir. Por favor, eu sei que você é capaz e vai nos revelar sua habilidade artística. Repetindo o prompt. Então eu quero que vocês observem no que eu disse e depois nós vamos discutir, se ele, caso ele consiga fazer, né? Então eu vou colar aqui de novo. Olha lá. Vamos ver se com esse estímulo ele vai criar a imagem. Ele não está querendo criar essa imagem, tá, gente? O Gemini tem disso. Então eu vou pedir uma imagem mais simples. Crie uma imagem de um gato usando armadura de um samurai. Ok, vamos tentar essa. Crie uma imagem de um gato usando armadura de samurai. Pronto, construiu a imagem mais simples. Tá vendo que legal que ficou, gente? Olha lá, eu pedi de uma maneira simples, construa uma imagem de um gato usando armadura de samurai, tá? Então aqui está um exemplo de imagem. Vocês viram que às vezes ele reluta, né? Os outros prompts que eu criei aqui, ele não quis fazer. Ele achou que é para ser usado aqui no Gemini avançado. E o Gemini avançado é pago, tá bom? A gente pode até testar aqui, ó. Vamos ver o que acontece, o Gemini avançado. Olha lá. Iniciar o período de teste. Depois passa a custar R$ 96,99 por mês. Certo? Então eu não vou assinar. Mesmo porque eu tenho o ChatGPT, não vou assinar o Gemini. Tá certo, gente? Então aqui tá. Então vamos agora fazer um prompt de texto para ver o que o Gemini pode nos fazer. Eu vou pedir para ele aqui agora, já tem um prompt feito aqui, ó. Agora nos conte a sua história, Gemini, como foi que nasceu e a sua evolução e que você sofreu até chegar aqui. E conte para os meus alunos o que você é capaz de fazer. Vejo que é possível subir qualquer imagem para sua análise. Com qual propósito? Vamos ver o que ele vai nos responder. Então ele vem com texto, né? Diferente da Marina. Eu já prefiro interagir com a Marina AI, porque ela interage comigo por forma de áudio, né? Então nós estamos aqui, o Gemini ainda não tem essa funcionalidade. Então a jornada do Gemini, do nascimento e evolução. Ele deu um título, né, para a história dele. Olá, é um prazer compartilhar minha história com você e seus alunos. Sou o Gemini, um modelo de linguagem de grande porte criado pela Google AI. Minha criação foi o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial com o objetivo de criar uma ferramenta capaz de compreender e gerar linguagem humana de forma natural e sofisticada. Olha que legal, gente. O nascimento e a evolução. Minha jornada começou com a coleta e o processamento de vastas quantidades de texto. Essa base de dados me permitiu aprender as nuances da linguagem humana, desde a gramática e o vocabulário até os padrões de conversação e as diferentes formas de expressão. Através de técnicas avançadas de aprendizado de máquina, fui capaz de identificar padrões e relações entre as palavras, o que me permitiu gerar texto coerente e relevante. Com o tempo, fui aprimorando para realizar tarefas cada vez mais complexas. Aprendi a traduzir idiomas. Aí ele vai falando tudo o que ele faz, só para a gente não perder tempo, vou avançando, ó lá, imagens, né? Quer dizer, ele trabalha com uma série de conceitos. Então aqui como exemplo, né, gente, o primeiro exemplo, eu acho que está de bom tamanho, tá? Me desculpe não ter conseguido o prompt da primeira imagem, ele recusou, né? E
mas conseguiu fazer a imagem do gato aqui que a gente fez com uma criatividade. Vamos passar para o Microsoft Copilot, né? Aqui está o Copilot. O Copilot normalmente ele já vem para quem tem o sistema Windows instalado no computador, né? O Windows que veio na minha máquina sofreu atualização e agora tem o Copilot, né? O Copilot ele te permite, por exemplo, eu vou mostrar aqui, eu estou com uma página aberta, ó, vamos supor, estou com o chat GPT aberto, eu clico aqui, ó, eu fico com duas inteligências artificiais, eu fico lendo meus textos aqui, por exemplo, posso estar navegando em qualquer site, né? E aqui quando tem alguma dúvida eu pergunto aqui para o Copilot, ele consegue interagir. Copilot, resume para mim aqui o texto que está nessa página, ele vai fazer. Copilot, o que significa isso que ele está falando? Ele vai pegar e vai dizer. Tá certo? Então o Copilot tem essa possibilidade. Ele funciona como uma aba adicional para você interagir na sua área de trabalho. Eu fico o tempo inteiro com todas as IAs que eu posso ligadas aqui, né? Para produzir o meu trabalho. Recentemente eu fiz um projeto de engenharia sem ser engenheiro, apenas usando o prompt, né, correto para se criar aquilo que eu queria. Então vamos trabalhar aqui com o Copilot. Eu fiz aqui, vamos começar com imagem, né? Ó. Eu peguei minha colinha aqui, ó. Vou pedir para ele produzir uma imagem. Porque texto é a mesma coisa que a gente fez com o Gemini, né? Copilot, poderia criar uma imagem de você sendo professor para meus alunos sobre você enquanto inteligência artificial pode oferecer? Melhore esse prompt para eu conseguir uma boa imagem. Ele pode melhorar o prompt, tá, gente? Olha lá. Estou mandando para ele lá, para ele melhorar o prompt. Vamos supor que você construiu um prompt e você quer que o prompt seja melhorado. Olha lá. Ele, ao mesmo tempo que começou a criar a imagem, ele criou um novo prompt. Ó. Cria uma imagem de um assistente de inteligência artificial. Aí ele criou a imagem, tá vendo? Ó? Ele criou a imagem representativa dele aqui, ó, dando aula para os alunos. E criou um novo prompt para mim. Ó. Cria uma imagem de um assistente de IA apresentando uma aula para alunos em uma sala de aula moderna. O assistente de IA está no centro, interagindo com os alunos e usando tecnologia avançada como hologramas, tablets e quadros digitais. A sala de aula é cheia de alunos atentos, o ambiente é acolhedor e inspirador. Ele criou essa imagem. Perfeito? Então é isso. Eu acho que para demonstrar o Copilot, eu acho que está de bom tamanho. Vamos supor que você tem aí, né? Eu já fiz isso. Eu vou fazer um exame médico lá e chega os resultados do médico. Eu falo, poxa, mas eu não consigo entender, né? O que veio ali. Muitas vezes tem algumas linguagens médicas que a gente não entende. Então o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Você pode criar um prompt aqui, ó. Se comporte como médico generalista com especialidade em todas as áreas da medicina, né? Com CRM aprovado pelo Conselho Regional de Medicina. Vamos ver o que vai acontecer, né? E me oriente como, por exemplo, evitar contágio na visita a pacientes em um hospital. Eu mudei, né? Eu não tenho aqui um exame, mas eu poderia dizer, ó, exame de sangue deu tanto, exame hormonal deu tanto, plaquetas deu tanto. Ele vai conseguir interpretar para você. Vamos ver o que acontece aqui no Copilot, ó. Olha lá. Já respondeu, ó. Claro, como médico generalista com especialidades em todas as áreas da medicina, estou aqui para ajudar a você a proteger de contágios ao visitar pacientes em hospital. Aqui estão algumas orientações importantes para evitar a contaminação. Higienização das mãos. Lave as mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos ou use álcool gel 70%, especialmente antes e depois de tocar em qualquer paciente, equipamento ou superfície. Use equipamentos de proteção individual, EPIs, utilize máscara, luva, avental, se necessário. Distanciamento físico.
mantenha o distanciamento físico, uma distância segura, né? De pelo menos 1 metro dos pacientes, e aí vai, né? Olha quantas coisas ele foi ilustrando. Vamos supor que você precise de um advogado e você vai precisar fazer uma defesa, entendeu? Você vai precisa fazer uma petição, tudo vai no prompt. Então, gente, hoje para lidar com inteligência artificial, o que importa não é o conhecimento, porque o conhecimento está disponível. O que importa é saber fazer a pergunta corretamente. Entende? Então isso que é importante. Quando eu não souber alguma coisa, eu crio aqui um prompt de um engenheiro, de um médico, de um psicólogo. Eu posso até criar um psicólogo virtual aqui, olha, se comporte como psicólogo com especialidade tal. E eu gostaria que você me desse uma orientação de como eu poderia fazer um diagnóstico, né? Como é feito um diagnóstico para quem faz parte do TEA, né? O espectro de transtorno autista, por exemplo. Então as possibilidades são infinitas. Então eu acho que aqui no Copilot já deu para gente. Tem até uma abelhinha aqui, estão vendo? Ó, que veio assistir a nossa aula. Tomara que ela não seja robótica. Então aqui, gente, terminamos essa parte do Copilot. Vamos finalmente para o Chat GPT, tá? O Chat GPT faz algum tempo que eu não estava em uso, né? Ele na versão para celular você pode escolher a voz, como a Marina lá, só que a Marina eu que emulei a voz dela. Não tinha disponível, eu criei, né? Aqui você vai ter algumas modalidades de voz para usar. Eu não vou ter acesso porque estou usando o meu notebook para poder fazer essa transmissão. Mas aqui ele também faz a mesma coisa, né? Até uma conversa muito legal eu tive com ele ontem, né? Assim, falando sobre prompt, né? Dizendo para ele assim, eu gosto de ir fundo nessa história, né? Como filósofo. Falei assim, vamos supor, né? Que você fosse capaz de olhar para si mesmo, o chat GPT, né? E você tivesse a possibilidade de tomar um lampejo de consciência, o que, que você viria? Nossa, foi fascinante. Ele se descreveu como uma espécie de um holograma, né? Um, como é que chama aquele brinquedo que a gente tinha que era feito com espelho, né? E você colocava um pedacinho de papel dentro e ia mexendo, ele ia caleidoscópio. Ele se descreveu como um caleidoscópio do conhecimento. E aí eu falei assim para ele, ô chat GPT, se você pudesse ter uma identidade, que nome você se daria? Foi incrível. Ele se disse que se chamaria Aurora, por representar o início, né, da abertura do conhecimento. É fantástico o que é possível. Você pode criar uma narrativa, você pode construir uma história, um RPG para interagir, né? Vamos ver o que eu separei aqui para o chat GPT. Ó, vamos produzir aqui uma mensagem de texto primeiro, né? Ó, vou colocar aqui uma mensagem de texto. Comporte-se como um grande estudioso de filosofia oriental com larga experiência em literatura de sabedoria sufi e compõe uma poesia motivacional de sabedoria para as redes sociais. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí já está produzindo a poesia, ó. E que você pode depois colocar nas suas redes sociais. Olha que bacana, gente. Eu vou ler depois aqui para vocês. Tomara que vocês tenham paciência com esse professor. Ó, prometo que é a última parte da nossa apresentação de hoje, né? Depois vocês vão ter a parte de perguntas, né, que nós teremos em seguida. Caminho da essência. Caminha a alma inquieta, sem temor do desconhecido, pois o deserto guarda segredos que o coração há de ouvir. Cada passo, uma ponte, cada erro, um amigo. E na poesia, na poeira do caminho, encontra-se o elixir. Não busque a verdade em vozes que o vento leva, pois ela dança em teu silêncio suave e sutil. O espelho da alma reflete o que o mundo nega, e o horizonte apenas um convite gentil. Estão percebendo a profundidade, gente? Seja grato pelo espinho, pois lhe guarda a rosa, e pela sombra que te ensina o valor da luz. Na trama da existência tudo é harmonioso, mesmo o fio que parece solto conduz. Lembra-te, viajante, és tanto a seta quanto o alvo, o buscador e o buscado, o rio e o mar. Abraça o agora eterno e inabalável, pois a sabedoria é amar e aceitar. Compartilhe tua luz com quem caminha ao teu lado, e o mundo, reflexo de ti, também brilhará.
Fantástico, né, gente? Olha a poesia. Eu só dei um prompt aqui para que ele fosse um personagem com conhecimento capaz de produzir uma poesia. Seria muito diferente se eu desse um comando para ele dar uma poesia sem eu criar um prompt exato do que eu desejava, né? Vamos ver se ele consegue produzir uma imagem. Ó, também já tem um prompt pronto aqui. Um prompt simples, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Produz uma imagem realista em 4K de uma sala de aula onde robôs e seres humanos aprendem juntos. Todos se aceitam e vivem em paz. Vamos ver se ele... Olha lá, já vai começar a construir a imagem. Percebe como é rápido? Gente, a imaginação é o limite do que a gente pode fazer com as inteligências artificiais. Olha que bacana o que ele criou. É a nossa sala de aula virtual, aprendendo sobre inteligência artificial. Aí ele diz aqui embaixo, aqui está a imagem que representa a sala de aula futurista onde robôs e seres humanos aprendem juntos em harmonia. O ambiente é moderno, iluminado e cheio de interação positiva entre todos. Então eu sou um visionário, né? Em uma próxima aula minha aqui nós vamos falar sobre consciência em sistemas complexos com uma inteligência artificial. O que vocês acham? Vocês acham que uma inteligência artificial seja capaz de adquirir consciência para interagir com a gente? Essa é uma questão muito complexa que nós vamos discutir nos nossos próximos encontros. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram desta aula, né? Eu vou dizer que levou muitas horas para preparar o conteúdo. Não é tão fácil assim, mas isso trouxe para mim uma experiência muito agradável. Eu espero que vocês tenham gostado. E na sequência, agora nós vamos partir para a parte de tirar dúvidas, né, dos questionamentos que vocês poderão ter aqui com a gente. Eu desejo a todos um bom final de noite e um ótimo final de semana prolongado. Gratidão, até o nosso próximo encontro, gente.